Assim como você que entrou nesse vídeo, a minha vida também já foi baseada numa coisinha, digamos, inconveniente, chamada preguiça. Principalmente quando eu tinha uns 17 anos, eu acho que foi a fase pior. Eu levantava, quando eu criava um restinho de vergonha na cara, eu ia pra escola, porque isso foi uma das coisas que mais me fez faltar na escola. Eu faltava direto porque eu não tinha vontade, me deixava levar. Chegando na escola, eu fazia o básico do básico e nunca tinha aquela sensação gostosa de quando a gente dá o nosso máximo assim e recebe o mérito por aquilo e tá lá se esforçando para melhorar. Não, muito pelo contrário. A sensação era completamente oposta. Aí eu chegava em casa, almoçava, ia dormir. Acordava, ficava no celular, ficava fazendo nada, e aí chegava de noite, mais um dia tinha passado. Quando eu acabei com a escola, também não foi muito diferente de imediato, porque eu ainda não tinha tido essa escolha de ser melhor. Então, os dias eram basicamente acordar, ficar no celular. Dia ou outro eu tinha vontade de fazer alguma coisa, como um projeto, criar algo, ir com algo pra frente, mas não. Eu também era deixada levar por preguiça, por a simples besteira de ir de acordo com o que o meu cérebro falava que era mais confortável. E aí ficava por isso mesmo. Então, eu sei que na maioria das vezes a gente levanta, todo o planejamento que a gente fez não vale de nada, porque a gente simplesmente vai obedecer o nosso cérebro com o que é mais confortável, e aí o nosso corpo tá de boa com isso, então ok, depois a gente lida com a frustração de não ter dado certo. Porém, chegou uma hora que eu tava de saco cheio disso sempre ficar acontecendo. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias eu acordava, ficava fazendo nada, o dia acabava. Nada vai pra frente desse jeito. E eu acho que você sabe disso. E apesar de mesmo hoje em dia eu conseguindo lidar com isso, eu não posso dizer que em nenhum momento isso acontece. Isso acontece. A preguiça vem bater aqui, porém eu já sei como lidar. Eu já aprendi a lidar com ela. E é isso que eu quero ensinar pra você. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que a preguiça nada mais é do que um costume. Ela acaba se tornando um costume nosso, de sempre agir por ela. E assim como os costumes, os hábitos bons, os ruins também são difíceis de quebrar. E a primeira coisa que você pode fazer por você, para você se livrar disso, é entender que isso está acontecendo. E eu acho que se você tá aqui, você já tem noção de que isso é um problema na sua vida. Então, junto comigo, o primeiro passo é você entender que isso tá acontecendo. Admitir isso pra você e entender que isso de fato não é uma coisa que você quer que continue acontecendo na sua vida. Se você tem vontade de evoluir, se você tem vontade de mudar, de ser melhor, então começa por isso. Entende o que tem de errado, entende que isso não é uma coisa que você quer e absorve isso, traz isso para sua personalidade. Você, a partir de agora, é uma pessoa que não quer mais ser guiada pela preguiça. Então, partimos daí. E ok, você decidiu isso, fechou, tudo certo. Quer dizer que a preguiça nunca mais vai bater na sua porta? Com certeza não. E essas coisas não mudam de um dia para o outro, mas o primeiro passo você fez, que é entender que isso não é uma coisa que você quer que continue com você. Então, beleza. E agora que você entendeu, a gente pode usar de uma coisa que eu levo pra mim, que é baseado em quebrar as suas barreiras. Para você ser uma pessoa mais produtiva, para você, pelo menos, não deixar de fazer as coisas só porque você tem preguiça, no mínimo, o que você tem que aprender a fazer continuamente, diariamente, é quebrar as suas barreiras, porque vão ter muitas barreiras na frente que vão te impedir de continuar. E a barreira da preguiça é uma, se não for a mais importante, mas
é uma que todo mundo sente. Então essa é a ideia que eu quero que você leve para a sua vida. Quebrar as suas barreiras. E a da preguiça vai ser a primeira. Então agora eu vou explicar de uma forma bem objetiva isso para você e como você pode se guiar durante os dias. Sempre que acontecer, o que você vai fazer, tá? Vamos ser bem direto. Primeiro passo, e que a gente já conversou, é sobre trazer isso para sua personalidade, de que você realmente não quer mais ser uma pessoa que se deixa levar por preguiça. E você quebrar as suas barreiras, quebrar a barreira da preguiça. E para isso acontecer, a gente pode seguir mais 3 passinhos, de certa forma um passo a passo, para te ajudar a quebrar essas barreiras quando elas forem surgindo. Primeiro passo, não tenha pontos de fuga. Na maioria das vezes a gente acaba deixando passar umas coisinhas simples que a gente não percebe e no final a gente percebe que foi aquilo que fez criar o hábito de ter preguiça. Ter pontos de fuga é uma das coisas principais que todo mundo faz. Sempre coloca mais de um despertador ou então deixa lá a soneca programada pelo tempo que você normalmente gosta de dormir mais um pouquinho. E sempre clica na soneca, você nunca quebra essa barreira e faz outra coisa. Então, para te poupar, o que você faz? Você não tem esse ponto de fuga, isso não é mais uma opção. Isso do soneca é só um exemplo muito básico, mas dá para entender, né? O ponto aqui é você não ter essas desculpas, você não se dá o luxo de colocar isso como uma opção. Se você tem muita preguiça de acordar cedo, por exemplo, não tenha esse ponto de fuga de colocar mais um despertador, porque você já sabe que você vai usar ele. E isso não é nem um pouco vantajoso para você conseguir quebrar essa barreira da preguiça. E você sempre vai usar esse ponto de fuga. Então, primeiro passo, não tenha pontos de fuga. Segundo passo, tem aqueles dias que a gente realmente, assim, tá muito difícil. A gente não consegue fazer nada. E aí a gente, primeiramente, óbvio que a gente tem que entender se tem algum motivo por trás disso. Mas às vezes não tem. Então, se for um desses dias que não tem, o que você precisa fazer é pegar qualquer coisa que estiver ao seu alcance só para você dar o start, para você começar. Isso é uma coisa... Gente, vocês não têm noção. É muito importante. Porque às vezes você não fica vendo saída e às vezes você fica naquela... Sabe? Você fica cozinhando naquela preguiça e nada sai do lugar e aí você tenta fazer alguma coisa, mas por mais que você tenha em mente que você não quer ser assim, às vezes dá uma forçadinha. Então, o plano é, pega coisa mais fácil que você tiver pra fazer, mais simples, que tiver mais perto de você, só pra você quebrar essa preguiça. Pra você iniciar. Esse é o ponto mais importante, porque depois que você inicia, o seu cérebro entende que não era tão difícil assim, já começa a ver que você está criando mais disposição e assim você consegue evoluir. O terceiro e último passo é uma coisa que eu chamo de técnica do piloto automático. Não se engane pelo nome, eu mesma não recomendo você seguir pelo piloto automático na sua vida, não deixe as coisas ao acaso, seguindo engessadamente. Mas você vai ver que faz sentido o nome, não tem a ver com isso, mas o nome faz sentido. Que é basicamente você ter um botãozinho aí de, ao invés de você seguir a preguiça, que já é o que você está acostumado, você vai seguir automaticamente o que eu vou te falar agora. Toda vez que você estiver assim, entrando naquele clima de preguiça que você não consegue sair do lugar, eu vou usar de novo o exemplo de acordar, porque eu acho que esse é o principal para todo mundo. Na hora que você acordar, você tem consciência que você acordou, ao invés de entrar no limbo da preguiça, você vai automaticamente fazer o seguinte: respira fundo, segura o ar e ignora qualquer pensamento que leve para o conforto que chegar na sua mente. Qualquer pensamento que tiver a ver com algo de conforto, você vai aprender a rebater eles. Tudo que surgir, você ignora. E levanta. Levanta ou começa. É isso. Não tem jeito. Você precisa quebrar essa barreira e você
precisa internalizar isso e entrar no automático de toda vez, ao invés de seguir a preguiça, você seguir o que vai te fazer evoluir. Então, se você chegou até aqui, se você já internalizou tudo isso, se você decidiu que vai seguir esses passos e vai de fato quebrar essa barreira da preguiça que você já não aguenta mais, eu tô aqui pra te ajudar. Aproveita pra me seguir lá no Instagram, que diariamente eu tô lá postando os meus hábitos que eu já consegui construir pra ajudar a motivar vocês e ver que é possível sim conseguir ter hábitos melhores, ter uma rotina mais produtiva e de fato conseguir mudar essa sua história de sempre ser guiada por hábitos ruins. Inclusive, todos os sábados eu vou iniciar com uma mentoria gratuita lá nos stories para ajudar vocês de forma super direcionada, de acordo com a necessidade de cada um, para implementar um hábito ou um projeto que você muitas vezes ou tá dando certo e eu vou te ajudar a potencializar, ou se tiver dando errado, se tiver ruinzinho, se você não tiver conseguindo caminhar e tiver travado nisso, eu vou estar lá pra te destravar e pra te mostrar o melhor caminho. Então é isso, até a próxima!